Olá, este é o Correspondente Médico. A gente lembra você também pode participar usando a hashtag Correspondente Médico. E doutor, o governo brasileiro anunciou a proibição de voos que tenham origem ou passagem pelo Reino Unido e aplicou restrições às entradas terrestres e aquaviárias. Doutor, do ponto de vista médico, essas medidas são necessárias ou não? No nosso caso, elas vieram um pouco mais atrasadas, era preciso celeridade. Isso aconteceu muito rapidamente com as fronteiras mais lá na Europa. A gente percebe o seguinte, né? São medidas não farmacológicas para controle da velocidade da progressão da transmissão do vírus. Então, quando a gente olha para o nosso universo microscópico do contato pessoal, a gente passa essas orientações, que é a utilização de máscara, distanciamento social, a questão da limpeza de álcool em gel. Quando a gente pensa em países numa situação muito maior, principalmente para controlar de alguma forma, essa transmissão de pequenas mutações que possam ter um impacto no aumento da transmissão, isso tem um racional teórico, sim. O que tem que ficar claro é que, óbvio, isso não vai resolver o problema, mas faz parte de uma estratégia e de um pensamento muito maior. Então, é claro, como a gente viu também a questão da liberação da vacina, cada país acaba adotando, tem seus critérios próprios, mas o bom senso e a forma de pensar em comum faz com que a gente tenha essa preocupação, porque a gente está falando de uma pandemia, né? Então, um pequeno vazamento, uma pequena introdução que pode ser, de alguma forma, controlada, pode representar em leitos disponíveis nos hospitais para quem venha ficar doente e tenha, porventura, evolução para um caso moderado ou grave. Agora, doutor, do ponto de vista prático, muita gente vem do Reino Unido para cá para encontrar, nesse momento de festa, os familiares e os amigos. E aí chega aqui, não, você precisa ficar 14 dias dentro de casa, 10 dias no caso do Brasil agora, né, que era o que o governo pedia. E agora não, você nem vai poder entrar. Como é que trabalha esse psicológico? Você imagina o seguinte, ninguém realmente estava preparado para isso, né? E tem que lidar com a situação, que é frustrante, e também com a questão da saudade. Então, você pode pensar o seguinte, por mais que a gente entenda e tenha o entendimento racional de todo esse processo, lidar com essa parte emocional, ela é muito desafiadora. Principalmente nessa época do ano, a gente vem falando sobre isso, época de festas é uma época em que existe uma fragilidade, isso é natural, a gente fica mais sensível, é um momento que todo mundo lembra da família, lembra dos amigos e lembra dos planejamentos e expectativas para o ano que está por vir. Bom, o próximo tema, doutor, é a Coronavac, a vacina que promete ser a primeira autorizada aqui no Brasil, assim a gente espera, estamos de dedos cruzados para que isso realmente aconteça no dia 25 de janeiro. O governo de São Paulo adiou, mais uma vez, a divulgação dos resultados da fase 3 dos testes do imunizante. Mesmo assim, o anúncio foi de que o produto tem uma eficácia que é exigida pela Organização Mundial da Saúde, que ficou ali naquele limiar da eficácia. Primeiro, eu queria que o senhor explicasse a fase 3, o que é essa eficácia e o senhor também, como o senhor recebeu essa notícia de novo do adiamento dos dados da fase 3 da Coronavac. Quando uma vacina é desenvolvida, ela tem basicamente 3 fases quando se faz a aplicação em humanos. Então, uma fase inicial, que envolve algumas pessoas que são pesquisadas, é para verificar se existe mesmo ou não reações adversas que proíbam a utilização do imunizante. A segunda etapa, você já começa a entender e pesquisar num número maior de pessoas se existe a resposta do sistema imunológico a esse imunizante. Na fase 3, em que tem milhares de pessoas participando, de fato a gente observa a eficácia, aquele número que a gente fala, né? E a gente tem observado, olha, 90% conseguiu produzir a imunização adequada em determinadas pessoas. O que isso significa? Se eu vacino 1.000 pessoas e a eficácia é 90%, 900 pessoas vão ter o seu sistema imunológico, de fato, tendo respondido com a produção de anticorpos e, se tiverem contato com o coronavírus, não vão desenvolver a doença. Esse número é importante, principalmente quando a gente pensa em termos de saúde pública. Então, a fase 3 é essa, né? E a gente vem acompanhando as outras vacinas, divulgando na forma de trabalho científico esse resultado, e isso acaba sendo extremamente importante. Agora, existem documentos, existem protocolos. Se a vacina é liberada, ela foi observada por quem de fato deve observar. A gente tem interesse, tem conhecimento, a gente quer saber, mas existem documentos e protocolos que são seriamente avaliados. Aqui a gente tem um esquema de como funciona a vacina Coronavac. A gente já falou que existem diversas formas dela ser produzida, a Coronavac funciona assim.
vírus, no caso do coronavírus, inativado por agentes químicos ou físicos, que não são capazes de provocar a doença, mas são capazes de, quando injetado no corpo humano, de estimular o sistema imunológico a produzir uma defesa e desejando, então, termos memória dessa defesa. De forma que, numa próxima situação que a pessoa tenha contato com o vírus de verdade, pegando na comunidade, ela já tem anticorpos e prontamente ela consiga bloquear o processo da infecção. Então, o vírus ele pode até entrar no corpo, mas ele não tem força suficiente para entrar dentro da célula e se dividir, produzindo, então, a doença. Isso porque o nosso sistema imunológico criou uma memória e sai na frente nesse combate. Doutor, não vai fugir da minha pergunta. A não divulgação do resultado causou uma certa ansiedade em nós. E no senhor? Como é que a comunidade científica... científica... também. A gente quer saber o resultado. Isso é natural. Não é Mas é um mau sinal ou não é um mau sinal a não divulgação? A gente não sabe. A gente não sabe. Provavelmente, a gente sabe que existe uma expectativa de que mais de 50% ela seja eficiente e isso venha a cumprir o papel. Mas pequenos números, pequenos detalhes, do tipo ser 95%, 92%, 92%, isso pode fazer algum grau de diferença ou não. Independente disso, se existe o rigor científico e a aplicação de todo o protocolo, toda a questão da bioética envolvida, dos números sendo então colocados em tabelas, avaliados por método estatístico adequado, a gente quer saber. Isso faz parte do processo científico, da construção do conhecimento e mais do que nunca, Luciana, a população tem acesso a essa informação. Então, faz parte do processo. A gente gostaria de saber isso antes, né? Estamos todos envolvidos nisso agora, né, doutor? Vamos ao nosso próximo tema, que é a temida reinfecção pela Covid-19. Israel confirmou a primeira morte de um paciente que teve a doença pela segunda vez. A vítima era um homem de 74 anos. Uma das explicações para a reinfecção veio de um estudo realizado aqui no Brasil. Os pesquisadores da Fiocruz constataram que a memória, aí de novo a palavra memória, doutor, para a resposta imune, pode não acontecer na primeira infecção, ou seja, a possibilidade de se infectar de novo pode ser muito maior do que a gente imaginava. Explica pra gente o que é essa memória, doutor. Isso tem a ver com quem teve agora aqueles sintomas leves ou que não apresentou sintomas na primeira infecção ou não? Uma coisa, Luciana, é a manifestação clínica da infecção pelo coronavírus. Então, a pessoa pode ter uma manifestação leve, com poucos sintomas. Por sorte, a maior parte das pessoas passa por essa situação, de 80% a 85%. Então, vai perder um pouquinho o olfato, vai ter uma febre e vai ficar bem no decorrer do tempo. Os outros 20% a 15% evoluem com casos mais graves. Vão precisar de um auxílio para receber mais oxigênio, alguns vão precisar ficar entubado, vão precisar de cuidados de terapia intensiva e uma porcentagem pequena, mas que existe, acaba evoluindo para o óbito. Então, isso é uma coisa, é uma manifestação clínica. Quando a gente fala de memória imunológica, a gente está dizendo o seguinte: o seu sistema imune tem contato com o vírus, ele naturalmente vai tentar proteger o próprio corpo. Isso faz parte do nosso sistema de defesa e da preservação da vida e da integridade do indivíduo. Nesse primeiro momento, talvez ele não consiga combater o vírus de uma forma muito eficiente por ser a primeira vez. Mas ele já foi estimulado e já aprendeu como produzir armas adequadas para combater o vírus. Numa segunda vez, quando tem contato com o vírus, então, ele já tendo essa memória, ou seja, esse processo bioquímico de construção, esse processo molecular de defesa, ele já está organizado. Então, de uma forma muito mais rápida, ele consegue combater, segurar o vírus e permite que a doença não venha se manifestar. Quando a gente olha as vacinas, você nota que a maior parte delas, como funciona? 2 doses. Então, por que isso? Porque numa primeira dose, você estimula, você dá tipo um oi para o sistema imune, olha, é mais ou menos isso que a gente vai lidar aí pela frente. E numa segunda, então, você arremata oferecendo uma possibilidade muito maior do sistema imunológico reconhecer que aquilo é um problema e criar, então, anticorpos. E desejamos que os anticorpos fiquem ali produzidos e funcionem como uma memória, de modo que quando houver o contato com o vírus propriamente dito, isso venha a acontecer. Quando a gente fala de reinfecção, é importante dizer que é necessário você ter o sequenciamento genético do vírus da primeira infecção e depois o sequenciamento genético da segunda infecção para mostrar que são vírus diferentes. Porque uma outra possibilidade que se aventava era a possibilidade da pessoa ter o vírus, ela não resolver a infecção, esse vírus fica latente dentro do corpo e depois de um determinado tempo, quando você acha que a pessoa melhorou, pelo menos do ponto de vista clínico, vem a doença novamente. Seria uma outra situação de um vírus que ficaria, então, guardado dentro do corpo e o sistema imunológico ele ter algum controle parcial até que o vírus acaba sobrepujando e manifestando a doença novamente.
Doutor, só por curiosidade, quem teve uma doença se manifestou de uma forma mais grave na primeira infecção, ela pode ter de novo uma infecção grave na segunda vez também, por conta de ser um vírus diferente do outro? Em teoria, a resposta é sim. A gente está construindo ainda conhecimento, observando os casos, a gente vê aí o relato desse caso de reinfecção com evolução para óbito, mas em teoria, se você cria um sistema imunológico capaz de ter memória e de produzir anticorpos para combater de uma forma eficiente o coronavírus, é de você esperar que a pessoa então não tivesse a manifestação clínica da doença. Agora, por que será que ela teve uma primeira situação bastante grave? E por que será que na segunda ela também pode ter? Porque talvez não é simplesmente a questão do vírus propriamente dito que esteja relacionado com esse processo. Talvez a doença possa, de alguma forma, manusear o sistema relacionado com a parte inflamatória e aí não exatamente o coronavírus, mas a inflamação provocada por ele no corpo seja o responsável pela manifestação clínica tão colorida, tão pesada e tão preocupante. Bom, e o nosso próximo tema é sobre um balanço da saúde mental nesses meses da pandemia, coisa que a gente fala bastante aqui, doutor. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Psiquiatria mostrou o impacto das videoconferências na mente de quem ficou todo esse tempo em casa. O estudo começou em agosto e foi até novembro. A avaliação mostra que as plataformas virtuais foram as únicas alternativas para reuniões de trabalho e até eventos sociais. Esse é o primeiro estudo realizado sobre o tema e em 2020 o excesso de encontros virtuais ganhou até o nome. É a fadiga do Zoom. Estima-se que 50 milhões de pessoas têm alguma doença mental aqui no Brasil. Nós somos o segundo país do mundo em número de casos de transtornos de ansiedade. São mais de 19 milhões de diagnósticos. E aí eu lhe pergunto, doutor, como amenizar os efeitos desse período virtual, constante na nossa vida e agora na nossa mente? Luciana, a dica é simples. Não sei se é fácil de fazer, mas a dica é simples. Imagina o seguinte, quando a gente fala de encontro virtual, a gente fala de uma atividade mental muito intensa, com uma relevância emocional. Porque tem pessoas que ficam emocionadas, sabia, Luciana? Chegam a brigar em encontros ou muitas vezes ficam muito felizes, isso é natural, mas é algo muito mental. Então, colocando atividade física regular dentro da sua rotina diária, você consegue pelo menos contrabalancear isso e estimular algo que está, por hora, um pouco mais, vamos dizer assim, reduzido. E com isso seria uma dica natural para você controlar ou pelo menos equilibrar o seu sistema nervoso autônomo simpático, parasimpático, oferecer neurotransmissores que sejam interessantes para que você tenha os seus níveis de serotonina mais bem regulados e com isso menos ansiedade, um humor mais estável e mais bem-estar. Lá na outra ponta, doutora, a gente pode desenvolver algum trauma desses encontros aí de Zoom, essas festas virtuais, por exemplo? Eu não consigo mais pensar em parabéns virtual com aquelas janelinhas todas, gente abrindo lá e bebendo a sua própria bebida pela janelinha. Eu tô louca por um abraço, doutor. Sim, na verdade, Luciano, o que acontece é que a gente precisa do contato físico porque nós somos seres que temos essa questão social bastante desenvolvida. E além disso, o próprio olfato, ele se faz presente no contato físico, mesmo que seja o cheiro, que muitas vezes você não nota ele naquele momento do ponto de vista consciente. E isso traz uma entrada sensorial importante para a área do prazer, para a área septal e para a área relacionada com a memória. Então a gente está falando da região do uncus lobo temporal. Quando você tira isso da jogada, a liberação principalmente de ocitocina, que faz com que a gente tenha essa sensação mais amorosa, de aconchego, deixa de existir. É lógico que o nosso cérebro tem uma questão chamada neuroplasticidade e ele encontra caminhos diferentes para de alguma forma a gente abrandar essa sensação que não é muito agradável. Pois é, a gente quer muito se abraçar de novo, doutor. E agora vamos, acho que esse ano, antes de passar para o próximo tema, um comentário, acho que esse ano vai ser conhecido como o ano em que a gente menos se abraçou no mundo inteiro, talvez, pelo menos para a nossa geração, né? Com certeza será. Agora vamos a mais um destaque que vem do portal da CNN Brasil na internet. A vacina da AstraZeneca Oxford recebeu a certificação de boas práticas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Essa etapa é um dos pré-requisitos para o avanço da autorização do uso do imunizante no país. Com isso, a vacina se junta à Coronavac, que também avançou nessa etapa. Doutor, o que significa esse certificado? Traduz para a gente. Significa que
a própria produção e o próprio desenvolvimento foi avaliado por pessoas da gente, pessoas do nosso país que fazem parte de todo esse processo protocolar. Então, isso demonstra seriedade, isso tem um quê de responsabilidade muito grande, porque, você imagina, feita então uma negociação, questão de aquisição comercial da vacina, milhares de pessoas vão receber essa medicação, esse imunizante. Então, é extremamente necessário. E isso dá para a gente uma sensação e uma realidade de segurança, e a certificação faz com que a gente possa, de uma forma mais tranquila, entender que foi, de alguma forma, desenvolvido de forma muito séria, seguindo protocolos de higiene, que vão trazer para a gente informações e uma seriedade sanitária muito grande. E esse foi mais um Correspondente Médico.